Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (46) Filho de Tanavasti. Embora eu tivesse um jantar marcado na cidade de Veden naquela noite, insisti em visitar Klolinar para falar com Tivibet. As tarifas em Uritiru estavam aumentando de modo bastante injustificado. Àquela altura, os ditos radiantes já haviam começado a mostrar sua verdadeira natureza. Depois do incêndio do Palaneu original, só restou uma página da autobiografia de Tershin, e esta é a única linha com alguma utilidade para mim. Kaladin sonhou que era a tempestade. Avançava furiosamente. O paredão atrás dele, uma capa esvoaçante, enquanto voava sobre uma encrespada vastidão negra. O oceano, sua passagem, agitava uma tormenta. Ondas enormes se chocando, levantando capas brancas capturadas pelos seus ventos. Ele se aproximou de um continente sombrio e ascendeu bem alto. Mais alto, cada vez mais alto. Deixou o mar para trás. A vastidão do continente se espalhou diante dele. Um oceano de rocha, tão grande. Ele pensou, impressionado. Não havia compreendido como poderia. Ele rugiu além das planícies quebradas. Parecia que algo muito grande as atingira no centro, causando rachaduras que fluíam para as margens. Elas também eram muito maiores do que esperara. Não era de se admirar que ninguém conseguisse encontrar o caminho pelos abismos. Havia um grande platô no centro, mas com a escuridão e a distância, ele não enxergava muita coisa. Mas havia luzes. Alguém vivia ali. Ele viu que o lado oriental das planícies era muito diferente do lado ocidental, marcado por pilares altos e finos, platôs que já haviam sido desgastados quase totalmente. Apesar disso, ele podia ver uma simetria nas planícies quebradas. De cima, elas pareciam uma obra de arte. Em um momento, ele as ultrapassou, continuando rumo a norte e oeste para sobrevoar o Mar das Lanças, um raso mar interior, onde dedos de pedra quebrados despontavam acima da água. Ele passou por Aletkar, tendo um vislumbre da grande cidade de Klolinar, construída entre formações rochosas como barbatanas se erguendo da pedra. Então se virou para o sul, para longe de tudo o que conhecia. Passou sob montanhas majestosas, densamente povoadas nos picos, com vilas aglomeradas, perto de respiradouros que emitiam vapor ou lava. Os picos dos Papaguampas deixou-os com chuva e ventos. Trovejando rumo a terras estrangeiras, passou por cidades e planícies abertas, vilas e rios sinuosos. Havia muitos exércitos. Kaladin passou por tendas baixas
contra as faces a sotavento de formações rochosas, estacas enfiadas na rocha para mantê-las firmes, homens escondidos no seu interior. Passou por encostas onde soldados se amontoavam em fendas. Passou por grandes vagões de madeira, construídos para abrigar olhos claros durante a guerra. Quantas guerras o mundo estava lutando? Não havia nenhum lugar que estivesse em paz. Ele seguiu para sudeste, soprando na direção de uma cidade construída em longas valas que pareciam marcas gigantes de garras rasgando a paisagem. Ele voou sobre essa cidade em um instante, passando por um sertão onde até a pedra apresentava nervuras e ondulações, como água ondulante e congelada. As pessoas daquele reino tinham a pele escura, como Sigizil. A terra não acabava mais. Centenas de cidades, milhares de vilas, pessoas com tênues veias azuis sob a pele. Um lugar onde a pressão da grande tormenta que se aproximava fez com que a água brotasse do chão. Uma cidade onde pessoas viviam em gigantescas estalactites ocas pendendo de uma titânica cumeira protegida. Ele soprou para oeste. A terra era tão vasta, tão enorme, tantos povos diferentes. Deixou sua mente maravilhada. A guerra parecia menos frequente no ocidente do que no oriente. E isso confortou, mas ainda estava aflito. A paz parecia um bem escasso no mundo. Algo chamou sua atenção. Estranhos lampejos de luz. Ele ventou na direção deles, na vanguarda da tempestade. O que eram aquelas luzes? Vinham em irrupções, formando estranhos padrões, quase como objetos físicos que podia alcançar e tocar. Bolhas esféricas de luz que vibravam com picos e vales. Kaladin cruzou uma estranha cidade projetada em um padrão triangular, com altos picos se elevando como sentinelas nos cantos e no centro. Os lampejos de luz estavam vindo de um edifício no pico central. Kaladin sabia que devia passar rapidamente, pois, como a tempestade, não podia recuar. Soprava sempre para oeste. Ele abriu a porta com o seu vento, adentrando um longo corredor com paredes de ladrilhos vermelho vivo, murais em mosaicos, por onde ele passou rápido demais para entender. Ele roçou as saias de serviçais altas e de cabelos dourados, que carregavam bandejas de comida ou toalhas fumegantes. Elas falavam em uma língua estranha, talvez se perguntando quem deixara uma janela destrancada durante uma grande tormenta. Os lampejos de luz vinham diretamente de cima. Eram hipnotizantes, passando por uma bela mulher de cabelos vermelhos e dourados, que estava encolhida e assustada em um canto. Kaladin abriu estrondosamente uma porta. Teve um rápido vislumbre do que estava além. Um homem diante de dois cadáveres, com a cabeça pálida raspada e roupas brancas. O assassino segurava uma espada longa e fina em uma mão. Ele desviou os olhos de suas vítimas e quase pareceu ver Kaladin. Ele tinha grandes olhos de chino. Era tarde demais para ver qualquer outra coisa. Kaladin soprou pela janela, escancarando as persianas e sumindo na noite. Mais cidades, montanhas e florestas passaram em um borrão diante de sua chegada. As plantas enrolavam suas folhas, petrobulbos fechavam suas conchas e arbustos recolhiam seus ramos. Logo ele se aproximou
do Oceano Ocidental. Filho de Tanavast, filho da honra, filho daquele que partiu há muito tempo. A voz súbita sacudiu Kaladin e ele se debateu no ar. O Sacro Pacto foi rompido. O som estrondoso fez o próprio paredão de chuva vibrar. Kaladin atingiu o solo, separando-se da tempestade. Ele deslizou até parar, os pés lançando respingos de água. Ventos de tempestade o atingiram, mas Kaladin era parte deles o bastante para que não fosse jogado ou sacudido. Homens não cavalgam mais as tormentas. A voz era o trovão, um estampido no ar. O Sacro Pacto está quebrado, filho da honra. Eu não entendo, gritou Kaladin para a tempestade. Um rosto se formou diante dele, a face que vira antes, o rosto idoso do tamanho do céu, os olhos cheios de estrelas. Odium está vindo, o mais perigoso dos 16. Vá agora. Algo soprou contra ele. Espere, disse Kaladin. Por que há tanta guerra? Temos que lutar o tempo todo. Ele não sabia ao certo por que perguntara aquilo. As perguntas simplesmente saíram. A tempestade roncou como um pai idoso e pensativo. O rosto desapareceu, estilhaçando-se em gotas de chuva. Mas suavemente a voz respondeu: Odium reina. Kaladin acordou sobressaltado. Estava cercado por figuras escuras que o seguravam contra o duro chão de pedra. Ele gritou, antigos reflexos assumindo o controle. Instintivamente, estendeu as mãos, cada uma agarrando uma panturrilha e puxando para desequilibrar dois dos atacantes. Eles praguejaram, caindo no chão. Kaladin usou o momento para se contorcer enquanto dava um amplo golpe com o braço. Livrou-se das mãos que o pressionavam ao chão. Se balançou e se jogou para a frente, avançando rumo ao homem diante dele. Kaladin rolou sobre ele, derrubando-o e se erguendo. Livre dos seus captores, ele girou, suor respingando da testa. Onde estava sua lança? Procurou a faca no seu cinto. Sem faca, sem lança. Raios o partam! Kaladin! Era Teft. Kaladin levou uma mão ao peito, respirando deliberadamente, dispersando o estranho sonho. Ponte 4. Ele estava com a Ponte 4. Os guarda-tempos do rio haviam previsto uma grande tormenta nas primeiras horas da manhã. Está tudo bem, disse ele para o bando de carregadores curvados e irritados que antes o segurava. O que vocês estavam fazendo? Você tentou sair na tempestade, Ladrou Moashi, se erguendo. A única luz era de uma esfera de diamante que um dos homens havia colocado em um canto. Acrescentou Rocha, se levantando e limpando a roupa. Já tinha aberto a porta e estava olhando para a chuva, como se tivessem acertado sua cabeça com uma pedra. Tivemos que puxar você de volta. Não é bom para você passar mais 2 semanas na cama, hein? Kaladin se tranquilizou. A calmaria. A silenciosa chuva ao final de uma grande tormenta continuava a cair lá fora, gotas pingando no telhado. Você não acordava de jeito nenhum, disse Sigzil.
Kaladin olhou de relance o homem azistiano, sentado com as costas contra a parede de pedra. Ele não havia tentado segurar Kaladin. Estava tendo algum tipo de sonho febril. Estou bem, disse Kaladin. Não era verdade. Sua cabeça doía e estava exausto. Respirou fundo e endireitou os ombros, tentando ver a fadiga. A esfera no canto piscou. Então sua luz se apagou, deixando-os na escuridão. Raios! Murmurou Moash. Aquela enguia do gás. Ele nos deu esferas foscas de novo. Kaladin cruzou a caserna escura como breu, andando cuidadosamente. Sua dor de cabeça foi sumindo, enquanto tateava à procura da porta. Ele a abriu, deixando entrar a pálida luz de uma manhã nublada. Os ventos eram fracos, mas a chuva ainda caía. Ele saiu e rapidamente ficou ensopado. Os outros carregadores o seguiram, e Rocha jogou para ele um pequeno pedaço de sabão. Como a maioria dos outros, Kaladin usava apenas uma tanga. Ele se ensaboou na enxurrada fria. O sabão cheirava a óleo e era áspero devido à areia suspensa nele. Nada de sabonetes perfumados e macios para carregadores. Kaladin jogou o pedaço de sabão para Bizig, um carregador magro com um rosto anguloso. Ele o recebeu agradecido. Bizig não falava muito e começou a se limpar enquanto Kaladin deixava a chuva enxaguar o sabão de seu corpo e cabelo. Ali perto, Rocha estava usando uma tigela com água para escanhoar e aparar sua barba de papaguampas longa nas laterais e cobrindo as bochechas, mas raspada debaixo dos lábios e no queixo. Era uma estranha contraparte para sua cabeça, que ele raspava no meio, da altura das sobrancelhas até a nuca. O resto do cabelo ele mantinha curto. A mão de Rocha era firme e cuidadosa, e ele nem se arranhou. Depois de terminar, ele se levantou e acenou para os homens esperando atrás dele. Um por um, Rocha raspou a barba de quem quisesse. De vez em quando, fazia uma pausa para afiar a lâmina, usando sua pedra de amolar e uma faixa de couro. Kaladin levou os dedos até a própria barba. Ele não a raspava desde que entrara para o exército de Amara, muito tempo atrás. Ele caminhou até o final da fila. Quando chegou a vez de Kaladin, o grande papaguampas riu. Sente-se, meu amigo, sente-se. É bom que você tenha vindo. O seu rosto mais parece ter galhos de casca nó do que uma barba de verdade. Raspe tudo, pediu Kaladin, sentando-se no toco. Eu prefiro não ter um padrão estranho como o seu. Ah, disse Rocha, afiando sua navalha. Você é um terra-baixista, meu bom amigo. Não é certo você usar uma carrabã. Eu teria que lhe dar uma surra se tentasse. Pensei que lutar fosse indigno. É permitido em várias exceções importantes, explicou Rocha. Agora, chega de conversa. A menos que queira perder um lábio. Rocha começou aparando a barba. Então, ensaboou-a e raspou-a, começando pela bochecha esquerda. Kaladin nunca deixara outra pessoa barbeá-lo antes. Quando fora para a guerra pela primeira vez, era jovem o bastante para mal precisar apará-la. Ele se acostumou a fazer isso por conta própria à medida que cresceu. O toque de Rocha era hábil, e Kaladin não sentiu nenhum corte ou machucado. Em poucos minutos, Rocha deu um passo para trás. Kaladin levou os dedos ao queixo, tocando a pele macia e sensível. Seu rosto parecia frio, estranho ao toque.
Isso o relembrou do passado, transformando-o só um pouco no homem que fora antes. Era estranho perceber quanta diferença fazia um rosto raspado. Devia ter feito isso semanas atrás. A calmaria havia se transformado em garoa, anunciando os últimos suspiros da tempestade. Kaladin se levantou, deixando a água lavar os fios aparados do seu peito. Dan, com seu rosto de bebê, o último da fila, sentou-se para a sua vez. Ele mal tinha barba para raspar. Você fica bem sem barba, disse uma voz. Kaladin se virou para ver Sigzil encostado na parede do barracão, bem debaixo do beiral do telhado. Seu rosto tem linhas fortes, quadrado e firme, com um queixo orgulhoso. O meu povo diria que é um rosto de líder. Eu não sou olhos claros, respondeu Kaladin, virando o rosto para cuspir. Você realmente os odeia. Eu odeio suas mentiras, disse Kaladin. Odeio o fato de que costumava acreditar que eles eram honrados. E gostaria de derrubá-los? Indagou Sigzil, parecendo curioso. De governar no lugar deles? Não. Isso pareceu surpreender Sigzil. A um lado, Sil finalmente apareceu, tendo acabado de se divertir nos ventos da Gran Tormenta. Ele sempre se preocupava, só um pouco, que ela fosse embora com eles e o deixasse. Você deseja punir aqueles que puniram você? Perguntou Sigzil. Eu adoraria puni-los, disse Kaladin, mas não quero assumir seu lugar. Nem quero me unir a eles. Eu me uniria a eles num piscar de olhos, replicou Moash, chegando por trás dele, os braços cruzados diante do peito esguio e musculoso. Se eu estivesse no comando, as coisas mudariam. Os olhos claros trabalhariam nas minas e campos. Eles correriam com as pontes e morreriam pelas flechas dos Parshendianos. Não vai acontecer, disse Kaladin, mas não vou culpá-lo por tentar. Sigzil assentiu, pensativo. Algum de vocês já ouviu falar na terra de Batarnan? Não, respondeu Kaladin, dando uma olhada na direção do acampamento. Os soldados estavam se movendo agora. Uma boa parte estava se lavando também. Mas é um nome engraçado para um país. Sigzil bufou. Pessoalmente, sempre achei que Aletikar era um nome ridículo. Acho que depende de onde você foi criado. Então, por que mencionar Bababi? Disse Moashi. Babatarnan, disse Sigzil. Eu visitei o local uma vez com meu mestre. Eles têm árvores muito peculiares. A planta inteira, do tronco e tudo mais, se deita quando uma grande tormenta se aproxima, como se fosse construída com dobradiças. Fui jogado na prisão 3 vezes durante nossa visita lá. Os babatianos são muito particulares sobre o modo de falar. Meu mestre ficou bastante insatisfeito com a quantia que teve que pagar para me libertar. Claro, acho que eles estavam usando qualquer desculpa para aprisionar um estrangeiro, já que sabiam que meu mestre tinha bastante dinheiro. Ele sorriu com um ar saudoso. Uma dessas prisões foi minha culpa. As mulheres de lá, sabe, têm esses padrões de veias que aparecem sob a pele. Alguns visitantes consideram isso perturbador, mas achei que os padrões eram lindos, quase irresistíveis. Kaladin franziu o senho. Ele não vira algo assim no seu sonho?
Mencionei os Babatianos, porque eles têm um curioso sistema de governo lá, continuou Sigzil. Sabe, os idosos tornam-se líderes. Quanto mais idade se tem, mais autoridade se possui. Todos têm uma chance de liderar, se viverem tempo o bastante. O rei é chamado de Ancião Mor. Parece justo, disse Moash, caminhando para se juntar a Sigzil debaixo do beiral. Melhor do que decidir quem reina de acordo com a cor dos olhos. Concordou Sigzil. Os Babatianos são muito justos. Atualmente reina a dinastia Monavaka. Como é possível ter uma dinastia se você escolhe os líderes de acordo com a idade? Perguntou Kaladin. Na verdade, é muito fácil, disse Sigzil. Basta executar qualquer um que se torne velho o bastante para desafiar você. Kaladin sentiu um arrepio. Eles fazem isso? Fazem, infelizmente, respondeu Sigzil. Há muitos tumultos em Babatarnã. Foi perigoso visitar o país naquela época. Os Monovakas tomam muito cuidado para que os membros da família deles vivam mais tempo. Há 50 anos que ninguém fora da sua linhagem se torna o Ancião Mor. Todos os outros foram derrubados por assassinato, exílio ou morte no campo de batalha. Isso é horrível, disse Kaladin. Duvido que muitos discordariam, mas estou falando desses horrores com um propósito. Sabe, na minha experiência, não importa aonde você vá, vai encontrar alguém que abusa do seu poder. Ele deu de ombros. A cor dos olhos não é um método tão estranho, em comparação com muitos outros que já vi. Se você derrubasse os olhos claros e se colocassem no poder, Moashi, duvido que o mundo seria um lugar muito diferente. Os abusos ainda aconteceriam, só que para outras pessoas. Kaladin assentiu lentamente, mas Moash balançou a cabeça. Não, eu mudaria o mundo, Sigzil, e pretendo mudar. E como vai fazer isso? Indagou Kaladin, achando graça. Vim para esta guerra para conseguir uma espada fractal, respondeu Moash. E ainda pretendo conseguir, de algum modo. Ele enrubesceu, depois desviou o rosto. Você se alistou achando que eu faria um lanceiro, não foi? Perguntou Kaladin. Moash hesitou, então assentiu. Alguns dos homens que se alistaram comigo se tornaram soldados mesmo, mas a maioria foi enviada para as equipes de ponte. Ele olhou para Kaladin, a expressão ficando tensa. É melhor que esse seu plano funcione, Fidalgote. Na última vez que fugi, levei uma surra. Me disseram que se eu tentasse de novo, receberia uma marca de escravo. Nunca prometi que funcionaria, Moashi. Se você tem uma ideia melhor, vá em frente e diga. Moash hesitou. Bem, se você realmente nos ensinar a usar a lança, como prometeu, então acho que não me importo. Kaladin olhou ao redor, cuidadosamente verificando se Gaz ou algum dos carregadores de outras equipes estavam por perto. Fique quieto, murmurou Kaladin para Moash. Não fale disso fora dos abismos. A chuva havia quase terminado. Logo, as nuvens iam se desfazer. Moash olhou feio, mas permaneceu em silêncio. Você não acha mesmo que eles te deixariam ter uma espada fractal, não é? Disse Sigzil.
Qualquer homem pode ganhar uma espada fractal, explicou Moashi. Escravo ou homem, livre, olhos claros ou olhos escuros, é a lei. Partindo do princípio de que eles seguem a lei, disse Kaladin, suspirando. Vou dar um jeito, repetiu Moashi. Ele olhou para o lado, onde Rocha estava fechando sua navalha e enxugando a água da chuva da cabeça calva. O Papaguampas se aproximou. Eu ouvi falar desse lugar que você mencionou, Sigzil, disse Rocha. Babatarnam. Meu primo foi até lá certa vez. Ele tem caracóis muito saborosos. É uma viagem bem longa para um Papaguampas, observou Sigzil. Quase a mesma que para um azichiano, disse Rocha. Na verdade, muito mais, porque vocês têm pernas tão pequenas. Sigzil fechou a cara. Eu já vi seu tipo antes, disse Rocha, cruzando os braços. O quê? Indagou Sigzil. Azichianos? Não somos tão raros. Não a sua raça, respondeu Rocha. Seu tipo. Como chamam? Que ficam visitando lugares, contando aos outros o que viram. Um cantor do mundo. Isso aí. É esse o nome, não? Sigzil estacou. Então ele subitamente se levantou, empertigado, e saiu pisando duro até o barracão, sem olhar para trás. Ora, o que foi que dão nele? Perguntou Rocha. Eu não tenho vergonha de ser cozinheiro. Por que ele tem vergonha de ser cantor do mundo? Cantor do mundo? Perguntou Kaladin. Rocha deu de ombros. Eu não sei muito. São pessoas estranhas. Dizem que precisam viajar para cada reino e contar às pessoas de lá sobre outros reinos. É um tipo de contador de histórias, mas eles se acham muito mais. Ele provavelmente é algum tipo de luminobre no país dele, disse Moashi. O modo como ele fala, como será que ele veio parar aqui com crenguejos como nós? Ei, disse Dan, se unindo a eles. O que vocês fizeram com Sigzil? Ele me prometeu contar sobre minha terra natal. Terra natal? Disse Moashi. Você é de Aletkar. Sigzil disse que esses meus olhos violetas não são nativos de Aletkar. Ele acha que devo ter sangue vedeno. Seus olhos não são violetas, disse Moashi. É claro que são, contestou Dan. Só precisa ver sob sol forte. Eles são muito escuros. Disse Rocha. Se você é de Vedenar, nós somos primos. Os picos são próximos de Vedenar. Às vezes as pessoas de lá têm um bom cabelo vermelho, como nós. Fique feliz que ninguém pensou que seus olhos eram vermelhos, Dan, disse Kaladin. Moashi, Rocha, vão reunir seus subesquadrões e falem com Teft e Scar. Quero que os homens passem óleo nos coletes e sandálias para proteger da umidade. Os homens suspiraram, mas seguiram as ordens. O exército fornecia o óleo, embora os carregadores fossem dispensáveis. O couro e metal para fivelas não eram baratos. Enquanto os homens se reuniam para trabalhar, o sol surgiu entre as nuvens. O calor contra a pele úmida de chuva de Kaladin era agradável. Havia algo refrescante no frio de uma grande tormenta seguido pelo sol. Minúsculos pólipos de petrobulbo na lateral do edifício se abriram, bebendo no ar úmido. Esses teriam que ser raspados.
Os petrobulbos comeriam a pedra das paredes, criando buracos e rachaduras. Os botões eram de um profundo carmesim. Era Shachel. Terceiro dia da semana. As feiras de escravos mostrariam novos itens para a venda. Isso significaria novos carregadores. A equipe de Kaladin corria sério perigo. Yak fora flechado no braço durante a última corrida e Delpi fora acertado no pescoço. Kaladin não pôde fazer nada por ele. E, com Yak ferido, sua equipe estava reduzida a 28 membros capazes de carregar a ponte. Como previsto, cerca de 1 hora depois do início das atividades matinais, cuidar do equipamento, passar óleo na ponte, Lopen e Dabbit correndo para pegar os potes de comida e levá-los até a serraria. Kaladin avistou soldados conduzindo uma fila de homens sujos e de passo arrastado na direção da serraria. Ele gesticulou para Teft e os dois marcharam para encontrar Gas. Antes que você grite comigo, disse Gas quando Kaladin chegou. Entenda que não posso mudar nada aqui. Os escravos estavam amontoados, vigiados por um par de soldados em casacas verdes amarrotadas. Você é sargento de pontes, disse Kaladin. Teft chegou junto dele. Não raspara a barba grisalha, mas começara a mantê-la curta e bem aparada. Disse Gas, mas não passo mais das tarefas. A luminosa Rachel quer fazer isso pessoalmente, em nome do marido, claro. Kaladin trincou os dentes. Ela deixaria a equipe da Ponte 4 com poucos membros. Então não ficamos com nada. Eu não disse isso, protestou Gas. Então cuspiu catarro escuro para o lado. Ela deu um para vocês. Pelo menos é alguma coisa, pensou Kaladin. Havia cerca de 100 homens no novo grupo. Qual deles? É melhor que seja alto o bastante para carregar uma ponte. Ele é alto, sim, disse Gas, gesticulando para que alguns escravos saíssem do caminho. Um bom trabalhador, também. Os homens chegaram para o lado, revelando um homem no fundo. Ele era um pouco mais baixo que a média dos homens comuns, mas ainda era alto o suficiente para carregar uma ponte. Tinha a pele marmorizada de preto e vermelho. Um parchemano? Perguntou Kaladin. Ao lado, Teft praguejou baixinho. Por que não? Disse Gas. São escravos perfeitos. Nunca discutem. Mas estamos em uma guerra com eles, protestou Teft. Estamos em guerra com uma tribo esquisita, replicou Gas. Aqueles lá das planícies quebradas são bem diferentes dos sujeitos que trabalham para nós. Pelo menos isso era verdade. Havia um bocado de parchemanos no acampamento de guerra. E, apesar do tipo de pele, havia muita pouca semelhança entre eles e os guerreiros parchendianos. Nenhum deles possuía as estranhas carapaças semelhantes a armaduras na pele. Por exemplo, Kaladin fitou o homem parrudo e calvo. O parchemano olhava fixamente para o chão, vestia apenas uma tanga e era forte. Seus dedos eram mais grossos do que os dos humanos. Os braços mais encorpados, as coxas mais roliças. Ele é domesticado, disse Gas. Vocês não precisam se preocupar. Pensei que os parchemanos fossem valiosos demais para serem usados em incursões de pontes, disse Kaladin. É apenas um experimento, disse Gas. A luminosa Rachel quer saber suas opções. Encontrar carregadores suficientes tem sido difícil ultimamente, e os parchemanos podem nos ajudar a preencher os buracos.
Isso é bobagem. Gas, disse Taft. Não me importo se ele é domesticado ou não. Pedir que ele carregue uma ponte contra os outros da sua raça é pura idiotice. E se eles nos trair? Gas deu de ombros. Veremos o que acontece. Mas deixe para lá, Taft, disse Kaladin. Você, parchemano, venha comigo. Ele se virou para descer de volta a colina. O parchemano o seguiu, obediente. Taft praguejou e fez o mesmo. Que truque você acha que eles estão querendo pregar na gente? Indagou Taft. Suspeito que seja exatamente o que ele disse. Um teste para ver se um parchemano é confiável para correr com pontes. Talvez ele siga ordens, ou talvez se recuse a correr, ou tente nos matar. De qualquer maneira, ela vence. Pelo bafo de Kelek, praguejou Taft. Nossa situação é mais feia que o bucho de um papaguampas. Ele vai acabar nos matando, Kaladin. Eu sei. Ele olhou sobre o ombro para o parchemano. Era um pouco mais alto do que a maioria da sua raça. Seu rosto um pouco mais largo, mas todos eles pareciam iguais para Kaladin. Os outros membros da Ponte 4 haviam formado uma fila quando Kaladin retornou. Eles assistiram à chegada do parchemano com surpresa e descrença. Kaladin parou na frente deles, com Taft ao seu lado, o parchemano atrás. Era agoniante ter um deles às suas costas. Ele casualmente se deslocou para o lado. O parchemano só ficou ali parado, olhos baixos, ombros caídos. Kaladin olhou para os outros. Eles haviam adivinhado e estavam ficando hostis. Pai das tempestades, pensou Kaladin. Então, existe algo mais baixo neste mundo do que um carregador de pontes. Um parchemano carregador de pontes. Parchemanos podiam custar mais do que a maioria dos escravos, mas o mesmo valia para um chule. Na verdade, a comparação era adequada, porque os parchemanos eram explorados como animais. Ver a reação dos outros fez com que Kaladin sentisse pena da criatura. E isso o deixou com raiva de si mesmo. Precisava sempre reagir daquela maneira? O parchemano era perigoso, uma distração para os outros homens, um fator em que eles não poderiam confiar, um risco. Transforme um risco em uma vantagem, sempre que possível. Essas palavras foram ditas por um homem que só se preocupava com a própria pele. Raios, pensou Kaladin. Sou um idiota. Verdadeiro idiota. Isso não é a mesma coisa, de jeito nenhum. Parchemano, você tem um nome? O homem sacudiu a cabeça. Parchemanos raramente falavam. Sabiam falar, mas era preciso estimulá-los. Bem, vamos ter que chamá-lo de alguma coisa, disse Kaladin. Que tal Shen? O homem deu de ombros. Tudo bem, então, disse Kaladin para os outros. Este é Shen. Agora ele é um de nós. Um parchemano? Indagou Lopen, descansando junto ao barracão. Não gosto dele. Gancho? Veja como olha para mim. Ele vai nos matar enquanto dormimos, acrescentou Moash. Não, isso é bom, replicou Scar. Podemos fazer com que ele corra na frente. Vai levar uma flechada por um de nós. Sil pousou no ombro de Kaladin, fitando o parchemano. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Se você derrubasse os olhos claros e se colocassem no poder, os abusos ainda aconteceriam. Só que para
outras pessoas. Mas aquele era um parchemano. Tem que fazer o que puder para continuar vivo. Não, disse Kaladin. Shen é um de nós agora. Não me importo com o que ele era antes. Não me importo com o que vocês foram. Somos a Ponte 4. E ele também. Mas começou Scar. Não, cortou Kaladin. Não vamos tratá-lo como os Olhos Claros nos tratam. Scar, ponto final. Rocha, arrume um colete e sandálias para ele. Os carregadores debandaram. Todos menos Teft. E os nossos planos? Perguntou Teft, baixinho. Vamos continuar, disse Kaladin. Teft pareceu incomodado com isso. O que ele vai fazer? Teft? Perguntou Kaladin. Nos dedurar? Nunca ouvi um parchemano dizer mais de uma palavra de cada vez. Duvido que possa agir como um espião. Eu não sei, resmungou Teft. mas nunca gostei deles. Parecem ser capazes de falar uns com os outros sem fazer som algum. Não gosto da cara deles. Teft, disse Kaladin com secura. Se rejeitássemos carregadores baseados na cara deles, já teríamos chutado você há semanas por conta da sua. Teft grunhiu, então sorriu. O que foi? Perguntou Kaladin. Nada. É que, por um momento, você me lembrou de dias melhores, antes que essa desgraça me acontecesse. Você entende os riscos, não? Lutar pela liberdade, escapar de um homem como Sadeas? Kaladin assentiu solenemente. Ótimo, disse Teft. Bem, como você não está inclinado a fazer isso, eu vou ficar de olho no nosso amigo Shen. Pode me agradecer depois que eu impedir ele de enfiar uma faca nas suas costas. Não acho que é preciso se preocupar. Você é jovem, disse Teft. Eu sou velho. Suponho que isso torne você mais sábio. Pela danação. Não. A única coisa que prova é que tenho mais experiência em permanecer vivo do que você. Vou vigiá-lo. Você treine o resto desse bando miserável para... Perdeu o fio da meada, olhando ao redor. Para impedir que tropecem nos próprios pés no momento que alguém os ameaçar. Entendeu? Kaladin concordou. Aquilo soou muito com algo que um dos antigos sargentos de Kaladin teria dito. Teft insistia em não falar sobre o passado, mas ele nunca parecera tão arrasado quanto a maioria dos outros. Tudo bem, disse Kaladin. Garanta que os homens cuidem do equipamento. Aonde você vai? Caminhar, disse Kaladin. E pensar. Uma hora depois, Kaladin ainda perambulava pelo acampamento de guerra de Sadeas. Precisava voltar logo para a serraria. Seus homens estavam novamente no trabalho de abismo e receberam apenas umas poucas horas livres para cuidar do equipamento. Quando era um rapaz, não compreendia por que seu pai frequentemente saía andando para pensar. Quanto mais velho Kaladin ficava, mais percebia que imitava os hábitos do homem. Caminhar, se mover, ajudava sua mente. A passagem constante de tendas, cores variando, homens se movendo. Tudo isso criava uma sensação de mudança e fazia com que seus pensamentos quisessem se mover também. Não faça apostas mesquinhas com sua vida, Kaladin. Durk sempre dissera. Não aposte só uma peça quando tem um bolso cheio de marcos. Aposte tudo
ou saia da mesa. Sil dançava diante dele, saltando de um ombro para o outro, na rua apinhada. Ocasionalmente ela pousava na cabeça de alguém, passando na outra direção, e ficava sentada ali, as pernas cruzadas, enquanto passava por Kaladin. Todas as suas esferas estavam na mesa. Estava determinado a ajudar os carregadores, mas algo o incomodava, uma preocupação que não conseguia ainda explicar. Você parece preocupado, observou Sil, pousando no seu ombro. Ela estava usando um chapéu e uma jaqueta sobre sua roupa usual, como se estivesse imitando os lojistas das proximidades. Passaram pela loja do apotecário. Kaladin mal se deu ao trabalho de olhar para ela. Não tinha seiva de erva-botão para vender. Logo ficaria sem suprimentos. Ele disse aos seus homens que os treinaria a lutar. Mas isso levaria tempo, e quando estivessem treinados, como conseguiriam as lanças nos abismos que usariam para escapar? Subir com elas escondidas seria difícil, considerando a maneira como eram revistados. Eles poderiam começar a lutar na hora da revista, mas isso só colocaria todo o acampamento de guerra em alerta. Problemas. Quanto mais ele pensava, mais impossível lhe parecia a tarefa. Ele abriu caminho para um par de soldados vestindo casacas verdes floresta. Seus olhos castanhos os marcavam como cidadãos comuns, mas os nós brancos nos ombros indicavam que eram oficiais civis, líderes de esquadrão e sargentos. Kaladin, chamou Sil. Escapar com os carregadores é a tarefa mais difícil que já peguei. Muito mais difícil do que minhas outras tentativas de fuga como escravo. E falhei em todas elas. Não posso deixar de me perguntar se não estou me preparando para outro desastre. Vai ser diferente dessa vez, Kaladin, disse Sil. Posso sentir. Parece algo que Tien diria. A morte dele prova que palavras não mudam nada, Sil. Antes que pergunte, não estou caindo em desespero novamente. Mas não posso ignorar o que aconteceu comigo. Começou com Tien. Desde aquele momento, parece que toda vez que escolhi especificamente pessoas para proteger, elas acabaram mortas. Todas as vezes. É o bastante para que eu me pergunte se o próprio Todo-Poderoso me odeia. Ela franziu o senho. Acho que você está sendo tolo. Além do mais, se fosse o caso, ele odiaria as pessoas que morreram, e não você. Você sobreviveu. Suponho que seja egocêntrico da minha parte achar que tudo é sobre mim. Mas, Sil, eu sempre sobrevivi quando quase ninguém mais escapou. Repetidas vezes. Meu antigo esquadrão de lanceiros, a primeira equipe de pontes de que participei, muitos escravos que tentaram me ajudar a escapar. Existe um padrão. Está ficando cada vez mais difícil de ignorar. Talvez o Todo-Poderoso esteja preservando você, sugeriu Sil. Kaladin hesitou na rua. Um soldado passante praguejou e o empurrou para o lado. Algo naquela conversa estava errado. Kaladin se moveu para o lado de um barril de chuva colocado entre duas lojas com sólidas paredes de pedra. Sil, você mencionou o Todo-Poderoso. Você mencionou primeiro. Ignoro isso por enquanto. Você acredita no Todo-Poderoso? Você sabe se ele realmente existe? Sil inclinou a cabeça. Eu não sei. Bem, há um bocado de coisas que eu não sei, mas eu devia saber isso. Acho eu. Talvez? Ela parecia bastante perplexa.
Não tenho certeza se eu acredito, disse Kaladin, olhando para a rua. Minha mãe acreditava, e meu pai sempre falava sobre os arautos com reverência. Acho que ele também acreditava, mas talvez apenas porque as tradições da cura, teoricamente, vieram dos arautos. Os fervorosos ignoram a nós, carregadores. Eles costumavam visitar os soldados quando eu estava no exército de Armaran, mas nunca vi um único deles na serraria. Não tenho pensado muito nisso. Ter fé nunca pareceu ajudar nenhum dos soldados. Então, se você não acredita, não há por que achar que o Todo-Poderoso o odeia. Só que se não há um Todo-Poderoso, pode haver alguma outra coisa. Eu não sei. Muitos dos soldados que eu conheci eram supersticiosos. Eles falavam sobre coisas como antiga magia e a guardiã da noite, coisas que podiam trazer má sorte. Eu zombava deles. Mas agora, como posso continuar a ignorar essa possibilidade? E se todos esses fracassos puderem ser traçados a algo desse tipo? Sil parecia perturbada. O chapéu e a jaqueta que estava usando se dissolveram em névoa e ela abraçou a si mesma, como que arrependida pelos seus comentários. Odium reina. Sil, disse ele, franzindo o senho, se lembrando do seu estranho sonho. Você já ouviu falar de algo chamado Odium? Não estou falando de ódio. O sentimento, quero dizer, uma pessoa ou algo chamado por esse nome? Sil sibilou de repente. Foi um som feroz e perturbador. Ela saiu voando do seu ombro, tornando-se uma mancha de luz, e correu como um raio sob as cornijas do edifício seguinte. Ele ficou aturdido. Sil? Chamou, atraindo a atenção de duas lavadeiras que passavam. A esprena não reapareceu. Kaladin cruzou os braços. Aquela palavra a perturbara. Por quê? Uma série alta de imprecações interrompeu seus pensamentos. Kaladin girou enquanto um homem saía de um belo edifício de pedra do outro lado da rua, empurrando uma mulher seminua na sua frente. O homem tinha olhos azul claros e sua casaca verde floresta, carregada debaixo de um braço. Tinha nós vermelhos no ombro. Um oficial olhos claros, de patente não muito alta, talvez 7º dan. A mulher seminua caiu no chão. Ela segurava a parte frontal do vestido aberto junto ao peito, chorando, seu longo cabelo preto preso com 2 fitas vermelhas. O vestido era o de uma mulher olhos claros, exceto que as 2 mangas eram curtas. A mão segura, exposta, uma cortesã. O oficial continuou a praguejar enquanto vestia o casaco. Ele não abotoou todos os botões. Em vez disso, deu um passo à frente e chutou a prostituta na barriga. Ela arfou, esprenos de dor saindo do solo e se juntando ao redor dela. Ninguém na rua parou, embora a maioria se apressasse ao passar, com a cabeça baixa. Kaladin rosnou, saltando para a estrada, abrindo caminho entre um grupo de soldados. Então parou. 3 homens de azul saíram da multidão, posicionando-se determinadamente entre a mulher caída e o oficial de verde. Só um deles tinha olhos claros, a julgar pelos nós nos seus ombros, nós dourados. Um homem de alta patente, 2º ou 3º dan. Eles obviamente não eram do exército de Sadeias, não com aquelas casacas azuis bem passadas. O oficial de Sadeias hesitou. O oficial vestido de azul pousou a mão no punho de sua espada.
Os outros dois portavam finas alabardas com brilhantes lâminas em meia-lua. Um grupo de soldados de verde saiu da multidão e começou a cercar os soldados de azul. A atmosfera ficou tensa e Kaladin percebeu que a rua, apinhada até momentos atrás, estava se esvaziando rapidamente. Ele estava praticamente sozinho, o único homem assistindo os 3 de azul, agora cercado por 7 de verde. A mulher ainda estava no chão, choramingando. Ela se encolhera perto do oficial de traje azul. O homem que a chutara, um bruto de traços grosseiros com cabelo preto arrepiado, começou a abotoar o lado direito da casaca. Aqui não é lugar de vocês, amigos. Parece que entraram no acampamento de guerra errado. Temos negócios legítimos, disse o oficial de azul. Ele tinha cabelo loiro claro, salpicado com preto aletiano e um belo rosto. Tinha a mão estendida à frente, como se quisesse apertar a do oficial de Sadeias. Vamos lá, disse ele, afável. Seja qual for seu problema com essa mulher, tenho certeza de que podemos resolver sem raiva ou violência. Kaladin se moveu de volta para baixo da cornicha, onde Sil se escondera. Ela é uma puta, disse o homem de Sadeias. Posso ver, replicou o homem de azul. Ele continuou com a mão estendida. O oficial de verde cuspiu nela. Entendo, disse o homem louro. Ele recolheu a mão e linhas serpenteantes de névoa se reuniram no ar, solidificando-se em suas mãos, enquanto ele as erguia em uma postura ofensiva. Uma espada enorme apareceu, tão longa quanto a altura de um homem. Ela pingava água de condensação ao longo da sua lâmina gélida e brilhante. Era bela, longa e sinuosa, seu único fio ondulando como uma enguia e se curvando até uma ponta. A parte posterior trazia nervuras delicadas como formações cristalinas. O oficial de Sadeias cambaleou para trás e caiu, o rosto pálido. Os soldados de verdes se dispersaram. O oficial o xingou em uma linguagem extremamente vil, mas nenhum deles voltou para ajudá-lo. Com um último olhar de ódio, ele se apressou em subir de volta para o edifício. A porta bateu, deixando a via estranhamente silenciosa. Kaladin era o único na rua, além dos soldados de azul e a cortesã caída. O fractário olhou para Kaladin, mas obviamente julgou que ele não era uma ameaça. Jogou a espada nas pedras e ela penetrou facilmente o solo e ficou de pé, com o punho voltado para o céu. O jovem fractário então deu a mão para a prostituta caída. Só por curiosidade, o que você fez com ele? Hesitante, ela pegou sua mão e deixou-o puxá-la para ficar de pé. Ele se recusou a pagar, dizendo que sua reputação fez com que fosse um prazer para mim. Ela fez uma careta. Ele me chutou a primeira vez depois que fiz um comentário sobre a reputação dele. Aparentemente, ele não tinha a fama que pensava ter. O Luminobre deu uma risada. Sugiro que você insista em ser paga primeiro de agora em diante. Vamos escoltá-la até a fronteira. Aconselho que não volte ao acampamento de guerra de Sadeias tão cedo. A mulher assentiu, segurando a parte frontal do vestido junto ao peito. Sua mão segura ainda estava exposta. Esguia, com pele bronzeada, os dedos longos e delicados. Kaladin percebeu que estava olhando fixamente e corou. Ela seguiu com o Luminobre, enquanto seus 2 companheiros vigiavam os lados das ruas, com alabardas a postos.
Mesmo com o cabelo desgrenhado e a maquiagem manchada, ela era bonita. Obrigada, Luminobre. Talvez eu interesse ao senhor. Não haveria cobrança. O jovem Luminobre ergueu uma sobrancelha. Tentador, mas meu pai me mataria. Ele é insistente com antigas tradições. Que pena, disse ela, se afastando dele, desajeitadamente cobrindo o peito enquanto enfiava o braço na manga. Ela pegou uma luva para sua mão segura. Então seu pai é bem puritano? Pode-se dizer que sim. Ele se virou para Kaladin. Ei, garoto de ponte. Garoto de ponte? Aquele fidalgote parecia ser só alguns anos mais velho do que o próprio Kaladin. Vá avisar o Luminobre Hiral Makoran, ordenou o fractário, jogando algo na direção de Kaladin, do outro lado da rua. Uma esfera. Ela brilhou na luz do sol antes de Kaladin apanhá-la. Ele está no 6º batalhão. Diga-lhe que Adolin Colin não vai poder ir à reunião de hoje. Mandarei uma mensagem para remarcar. Kaladin olhou para a esfera. Uma peça de esmeralda. Mais do que ele normalmente ganharia em 2 semanas. Ergueu os olhos. O jovem Luminobre e seus 2 homens já estavam recuando, seguidos pela prostituta. Você correu para ajudá-la, disse uma voz. Ele olhou para cima enquanto Sil flutuava para repousar em seu ombro. Foi muito nobre da sua parte. Os outros chegaram primeiro, disse Kaladin. E um deles era um Olhos Claros, ainda por cima. O que ele ganhou com isso? Ainda assim, você tentou ajudar. Tolamente, disse Kaladin. O que eu poderia ter feito? Lutado com Olhos Claros? Isso só teria atraído metade dos soldados do acampamento contra mim. E a prostituta teria sido surrada ainda mais por ter causado tal distúrbio. Ela podia ter acabado morta pelas minhas ações. Ele se calou. Era muito parecido com o que estava dizendo antes. Ele não podia se entregar à crença de que estava amaldiçoado, ou que tinha má sorte, ou fosse lá o que fosse. A superstição nunca levava a lugar algum, mas ele tinha que admitir que o padrão era perturbador. Se não mudasse suas ações, como poderia esperar resultados diferentes? Precisava tentar algo novo, mudar de alguma maneira. Isso exigiria mais pensamento. Kaladin começou a caminhar na direção da serraria. Você não vai fazer o que o Luminobre pediu? Perguntou Sil. Ela não demonstrava qualquer vestígio do seu medo súbito. Parecia querer fingir que nada acontecera. Depois de como ele me tratou? Rebateu Kaladin. Não foi tão mal assim. Não vou me curvar a eles. Chega de correr segundo os seus caprichos, só porque eles esperam isso de mim. Se essa mensagem fosse mesmo importante, então ele deveria ter esperado para ver se eu concordava em repassar. Você pegou a esfera dele. Adquirida pelo suor dos olhos escuros que ele explora. Sil ficou em silêncio por um momento. Essa escuridão ao seu redor quando você fala deles me assusta, Kaladin. Você deixa de ser você, mesmo quando pensa sobre os Olhos Claros. Ele não respondeu. Só continuou andando. Não devia nada àquele Luminobre. E, além disso, tinha ordens de voltar para a serraria. Mas o homem havia avançado para proteger a mulher. Não. Kaladin insistiu consigo mesmo. Ele só estava procurando uma maneira de humilhar um dos oficiais de Sadeias. Todos sabem que existe
uma tensão entre os acampamentos. E isso foi tudo que ele se permitiu pensar sobre o assunto. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.